E aí, tudo bem? Sigamos. Estamos vindo do 6 de ouros. No 6 de ouros nós aprendemos a respeito da circulação da matéria. Se estamos buscando desenvolver uma sustentação material de forma saudável, a gente pode compreender o funcionamento da matéria aqui junto do tarô. Então a gente entendeu a respeito do apego, a gente entendeu a respeito do desamparo, a gente entendeu também a respeito da circulação. Circular é necessário, porque assim a natureza funciona. Nós não estamos excluídos disso. Uma pessoa não pode oferecer o seu produto, o seu serviço para ela mesma. Ela precisa oferecer o seu produto, o seu serviço a outra pessoa, a outra empresa, para que ela tenha um retorno a respeito disso, um retorno financeiro, um retorno material. E depois que a gente coloca o que a gente tem para circular, e depois que a gente coloca o que a gente é, o que a gente tem plantado no mundo, o que acontece? É o momento onde a gente encontra então o 7 de ouros. Aqui no 7 de ouros nós podemos chamá-lo de maturação. Na imagem nós vemos o nosso guerreiro sentado, o sagrado o observa. Ali nós vemos uma árvore com 2 moedas em seus galhos. Nós vemos outra árvore com outras 2 moedas em suas raízes. Uma outra moeda brotando junto de uma pequena árvore e outras 2 moedas trincadas no solo. Enquanto isso, nosso guerreiro está sentado observando. O que é o 7 de ouros então? É o momento onde a gente simplesmente só pode esperar, sentar e esperar. O nosso trabalho já foi feito. O 7 de ouros representa o ritmo da natureza. Quando você faz algo, não vai ser necessariamente a partir da sua vontade apenas que as coisas vão acontecer. Uma árvore plantada, ela não cresce se você ficar apressando seu crescimento. Ela respeita o próprio ritmo, o ritmo da natureza. Esse é o 7 de ouros. Aprofundando um pouco mais nas moedas que aparecem aqui na imagem. Observe que na árvore grande há 2 moedas como frutos para o guerreiro. As 2 moedas nessa árvore grande, elas podem representar justamente o nosso esforço de alguma forma pré-programado. Por exemplo, se você trabalha, naturalmente você esperará receber por isso. Essas são essas 2 moedas. Você emprega um esforço, você não necessariamente irá receber de imediato, mas existe um tempo pré-determinado onde você sabe quanto e como você vai receber. Essa seria a nossa árvore maior. Ela representa uma das formas de sustentação na matéria, de sustentação na vida. O trabalho que tem como consequência natural o dinheiro. Você trabalha, mas você também precisa esperar o momento de receber. Na outra árvore, nós vemos 2 moedas em suas raízes. A árvore não necessariamente tem fruto, mas o ouro está nas raízes. O que elas podem representar? Esse guerreiro, ele plantou também essa árvore, que ela não dá fruto material, ela não dá fruto financeiro para ele. Mas as moedas nas raízes, elas podem representar que essa árvore dá sustentação a ele como ser vivo. Por exemplo, ele faz algo não apenas pelo retorno material, não apenas pelo retorno financeiro. Ele faz algo também para que ele se sinta enraizado, para que ele se sinta vivo e coerente com o que ele é, com a realidade dele. Então aqui a gente pode conciliar ou não o trabalho que a gente exerce no mundo com o trabalho que a gente sente que vem da nossa raiz. Pode ser na mesma árvore, pode não ser na mesma árvore. O objetivo do naipe de ouros é nos sustentar na matéria, tanto de forma literal quanto de forma interior.
Porque às vezes, mesmo tendo muito, você não tem sustento interno. Ou então, mesmo tendo sustento interior, você pode não ter o sustento exterior. Os dois precisam ser conciliados porque a gente está falando de questões a longo prazo. A outra moeda pequena, no broto da árvore, pode representar aqui que algumas coisas levam muito tempo para serem frutificadas. Então, o 7 de ouros como maturação, ele nos convoca diretamente à paciência. Essa árvore pequena, por exemplo, pode ser o representante do edifício, da estrutura, da profissão. Uma pessoa, para poder se tornar um grande profissional naquilo que ela faz, ela precisa de tempo, de prática, de uma espera, de um reconhecimento que vem de forma natural à medida que ela vai conduzindo a própria vida naquela direção. Então, às vezes, nós podemos ter um trabalho que nos traz um retorno prático, imediato. A gente pode ter um trabalho que nos traz um retorno de sustentação interna, onde você sente que aquilo te mantém aterrado. A gente também pode ter um trabalho, um tipo de espera, um tipo de paciência que não requer necessariamente a nossa ação. Esse seria o broto pequeno. As duas moedas trincadas vão representar que nem tudo que a gente faz, nem tudo que a gente planta pode realmente florescer. Nós estamos trabalhando a fé. Isso quer dizer que não necessariamente porque você quer abrir um negócio, por exemplo, ou fazer algo pessoal, isso te dará garantias de sucesso. Então, às vezes, essa maturação representada no 7 de ouros é uma maturação mais pessoal do que externa a você. Ou seja, você tem um negócio, você espera, você tem paciência, mas é necessário que você observe com um realismo muito forte a direção que aquilo está tomando. Não existe garantias. Às vezes pode ser realmente uma necessidade de espera, às vezes pode ser uma semente infértil. É tudo incerto quando a gente trata da fé. Oculto junto, aqui nós encontramos o arcano do carro, o arcano número 7. O arcano do carro representa a necessidade de mantermos o nosso eixo interior, para que as coisas não se desalinhem. Então aqui, o arcano do carro representa mais do que nunca a necessidade de mantermos a nossa paciência diante da maturação da natureza. Ou seja, se você está sentado esperando algo acontecer, mas se perde pela ansiedade, se perde pela irritação, se perde por ouvir opiniões que não necessariamente estão a favor daquilo que você se propõe a fazer, o carro pode quebrar, o carro pode colapsar. Aquilo que você construiu pode perder o eixo, você pode desistir. Então o carro ele pede uma ação na não ação. Ele pede uma ação voltada para a sua observação daquilo que você faz pela vida, daquilo que você planta, daquilo que você espera. Então o arcano do carro ele simplesmente pede para você manter o eixo. Observe. Às vezes você pode sentir vontade de cortar tudo pela falta de paciência. Então aqui o naipe de ouros nos ensina a respeito do elemento terra como ritmo lento. Nós estamos falando de questões a longo prazo na nossa vida, não de questões que vão ser plantadas e colhidas em uma semana ou um mês. Oculto também nós encontramos o arcano da torre. O arcano da torre por si só ele representa libertação. O arcano da torre ele representa os momentos na nossa vida onde tudo parece colapsar. A gente perde o chão. Então, o arcano da torre aqui oculto no 7 de ouros vai representar que, às vezes, tudo isso que a gente planta, tudo isso que a gente faz pela nossa vida,
pode não estar necessariamente nos trazendo um progresso espiritual. Então, aquela espera pela maturação, aquela paciência, pode ser talvez um medo de seguir adiante. Então, a torre aqui oculta pode representar que, às vezes, o sagrado, ele nos tira de determinadas situações que, mesmo que estejam nos trazendo sustentação material, elas já não estão nos proporcionando evolução. Elas podem estar mais nos aprisionando do que necessariamente nos mantendo em fluxo com o espírito. E às vezes o nosso ciclo em determinados estágios da vida, em determinados trabalhos, em determinadas funções que a gente cumpre em determinado tempo, elas precisam deixar de nos acompanhar. Não que tudo que tenha sido criado vá se perder, mas às vezes não é a nossa direção estar e permanecer ali mais. O guerreiro plantou a árvore. Não necessariamente ele precisa ficar ali esperando a colheita. Às vezes ele pode seguir um outro rumo e a árvore que foi plantada servirá a outra pessoa. Então, quando o 7 de ouro sai numa leitura, ele está pedindo paciência, porque a maturação das coisas não dependem sempre da nossa ação. O 7 de ouros representa justamente o limite até onde você pode fazer para as coisas darem certo ou não, sem garantias. Então você faz até aqui. A partir daqui não depende mais de você. Você solta. Você simplesmente observa se você vai se manter ali em espera, em paciência, ou se você vai para uma outra direção. Então aqui nós encontramos esse teste. Até que ponto você consegue observar o que realmente é frutificável na sua vida e observar aquilo que está sendo infértil, que não está te valendo mais. Dito isso, sigamos adiante.